Realmente não é novidade nenhuma para ninguém que esteja perdendo tempo que eu sou fã da Marvel, eu sou fã de adaptações de quadrinhos para filmes, pelo menos as adaptações boas. Eu gosto muito, muito, muito de todos os filmes da Marvel, não importa o que aconteça. Agora, um fato é gostar, eu vou assistir, sou fã, não importa. E outra coisa é não criticar. Gente, quem assiste perdendo tempo sabe que eu vou criticar. Por mais que eu goste de um filme, o filme ele realmente tem de ser o cúmulo do perfeito para eu não querer falar mal ou não querer criticar o filme. E o filme do espetacular Homem-Aranha é um deles. Que, na verdade, eu até acho que o filme deveria ser o Homem-Aranha mais ou menos. Tá, quando eu falo isso, a maioria das pessoas já devem estar estranhando. Pô, Calvé falando, né, mal do filme da Marvel, não sei o quê. Pô, que tá acontecendo? Legal. Gente, o filme do Homem-Aranha, ele é bom, ele é legal, gostei bastante do filme, eu me diverti muito com o filme, ele tem coisas que são sensacionais, são espetaculares. Mas tem tanta coisa que é mais ou menos que fica difícil, realmente, eu tenho que admitir, fica difícil de engolir. Uma delas, pô, eles têm de repetir mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez a história dele. Já contou, tudo bem. Eu até entendo o seguinte, que eles quiseram recontar de novo a história para que a pessoa conseguisse entender de que a teia do Homem-Aranha não é aquela coisa tipo cuspe ou então sangue, né, que vai saindo do próprio organismo. Não. Desde que o Homem-Aranha foi criado, isso nunca foi assim. O máximo que na revista em quadrinho existiu foi com o Venom, que o Venom realmente ele tinha esse negócio, não, ele dispensava os disparadores de teia. Mas, pô, ficou ridículo colocar aquilo dali no filme. Eu tenho que admitir, Tobey Maguire era muito fraquinho, não gostava dele. Para mim, a melhor coisa que teve nos filmes do Tobey Maguire com o Homem-Aranha foi aquela carinha do meme, que realmente até hoje eu gosto muito da expressão. O Homem-Aranha, o personagem de quadrinho, é o quê? Ele é aquele personagem cujo a maioria das pessoas se identificam. É legal porque é aquela coisa teen que no mundo inteiro, não importa se você é rico, se você é pobre, se você vive num país subdesenvolvido, ou então no primeiro mundo, você se identifica com aquele jovem. É um garoto que ele tenta estudar, ele tenta fazer alguma coisa e ele nunca é ninguém e fica os amigos deles fazendo bullying e sabe, tem aquele sofrimento, tem aquele negócio todo. E nesse filme não, o Homem-Aranha ele já é ágil, ele já é habilidoso, ele já, sabe, é radical, ele anda de skate e ele enfrenta os amigos dele, pô, vai lá de peito aberto. Quando eu vi aquela cena, ele encarando o Flash, eu falei, pô, legal, né? Ele já é o Homem-Aranha, ele já tem poder. Ele não, ele ficou perdeu muito da característica do personagem. Inclusive, uma outra coisa que eu achei que perdeu muito da característica é justamente essa parte dele ser jovem. Adquiriu o poder, então vou te encarar e tal. Gente, o Peter Parker não é assim. Ele é extremamente, sabe, retraído e ele adquiriu os poderes e ele pensava 1 milhão de coisas antes dele querer fazer alguma coisa. E, claro, tem o seu lado bom. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele ficou perfeito nas sátiras. O Peter Parker, ele é assim na revista em quadrinho. Ele é sarcástico e ele zoa você mesmo. Na verdade, esse é um dos grandes trunfos do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, nos quadrinhos, ele encontra uma série de vilões que ele não tem como deter, de que os vilões são extremamente poderosos. E o que é que ele faz? Ele irrita tanto o vilão, ele azucrina tanto a cabeça dele, que ele acaba fazendo com que o vilão ele dê um vacilo e aí sim o Homem-Aranha vai lá e ganha. Coisas no filme que eu acho insuportável, é o que? São aqueles jargões, os clássicos. Eu detesto aquilo, detesto. Nos outros 3 filmes ficava repetindo sempre a mesma coisa. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tá bom, a gente já vê isso 1 milhão de vezes no quadrinho, não precisa ficar vendo no filme. E eles cortaram isso. Em contrapartida, eles ficaram colocando coisas que, por exemplo, não geram trama. O Peter Parker, ele conhece a Gwen Stacy, que ela, apesar de ser nova, apesar de estudar, começar uma graduação, ela já é uma grande chefe numa grande empresa, que é a empresa da Oscorp, e ela trabalha numa empresa multinacional gigantesca exatamente para o cara que vai virar o vilão, e aquele cara é exatamente o que foi amigo dos pais dele, e sabe, um monte de troço, assim, tudo ligado, tudo muito emaranhadozinho. Isso não tem graça, é uma coisa chata que a gente não quer ver, a gente quer ver as coisas todas espalhadas e, sabe, como Game of Thrones.
vai acontecendo uma coisa lá e você fica esperando que aquilo dali vai se unir e de repente nada acontece e toma um rumo completamente diferente. Isso é o que a gente quer ver. A gente conhece a história, quer ver a história, quer ver o desenrolar dela, mas a gente quer ver esse desenrolar dentro de uma história boa, dentro de um bom conteúdo. E o filme é fraco, eu fiquei vendo algumas coisas que eu não conseguia acreditar. Como é que o desenrolar desse filme foi exatamente o desenrolar do outro. Eles trocaram a Mary Jane pela Gwen Stacy, que, aliás, diga-se de passagem, foi perfeito, porque, afinal de contas, Peter Parker conhecia a Gwen Stacy primeiro, namorou com ela antes da Ruivinha, com quem ele se casou. Garfield, ele é um bom ator, eu achei que ele incorpora muito melhor o Peter Parker, ele tem algumas caras que ficaram perfeitas, ele chegando assim todo arrebentado, a Tia May, que aliás a Tia May tá bem apagada nesse filme, ele olha pra cara dela tudo machucadão. Gente, uma cara clássica, meu filho faz essa cara pra mim de vez em quando ele, sabe, se meteu em alguma encrenca e ele não sabe o que falar. Eu achei as interpretações do Garfield como Peter Parker perfeitas. Pena que essas interpretações não condizem com a característica do personagem, em que ele faz uma série de coisas que não tem nada a ver. O filme do Homem-Aranha, ele tem algumas peculiaridades que tornam o filme muito bom, que é a qual? Os efeitos em primeira pessoa. Vira e mexe, tem coisas que aparece de repente só a mão e vai pulando, vai subindo. Isso daí a gente já viu no próprio trailer, o primeiro trailer que saiu. Tem diversos efeitos desse. Se você ver o filme em 2D, você vai ficar encantado, você vai achar o máximo, que é o que eu fiz. Eu não tive a oportunidade de ver esse filme em 3D, mas eu tento imaginar, porque ele foi feito para 3D. Deve ser um efeito colossal. Realmente eu quero ver esse filme de novo só para poder assistir essas cenas em 3D, que devem ser muito bacanas. Em contrapartida, uma série de outras coisas são ruins no filme. Por exemplo, a trilogia antiga, né, Sam Raimi. Eu gosto de Sam Raimi, Desde o primeiro filme que ele fez, eu sou fãzaço dele. Ele conseguiu colocar uma trilha sonora no filme que ela ficou cravada, você escuta, opa, o Homem-Aranha está passando em algum lugar. Agora, esse filme, sinceramente, se eu perguntar para qualquer pessoa qual era a trilha sonora do filme, ninguém vai saber, porque não chamou atenção. As grandes cenas de ação em que vem aquela música impactante, você realmente não percebe. Uma coisa que ficou muito falha foi o finalzinho do filme, que a gente viu o filme da Marvel agora e fica sempre esperando, né? Opa, quero ver o final para ver o que vai acontecer, quem é que eles vão mostrar. De repente mostram o Dr. Connors e aparece alguém e fala alguma coisa que você não entende, não aparece a cara da pessoa e simplesmente acabou. Foi muito surreal, muito vago, muito sem graça, muito sem sal. Eu realmente, para mim, foi a maior decepção de todas esse finalzinho, porque eu nunca vi nada tão fraquinho. Coisas ridículas que eles fizeram nesse filme foi tentar explicar sobre a história dos pais e predisposição genética do Homem-Aranha e coisas que, gente, apareceu. Realmente eu lembro que no finalzinho dos anos 90 eles fizeram alguns quadrinhos tentando contar a história dos pais do Peter Parker e tentaram explicar alguma coisa. Foi um negócio tão ruim, mas tão ruim que acabou logo, não foi difundido, não teve graça, ninguém se interessou. Nada. Foi péssimo. A Marvel descartou aquilo dali com a velocidade da luz. E eu não sei por que cargas d'água eles resolveram pegar exatamente uma parte tão ruim da história em quadrinhos e tentar incutir numa coisa que ninguém quer saber. O Tio Ben é pai o suficiente do Homem-Aranha para que todo mundo goste dele e se envolva e sabe, e fique ali preso naquela história. E, sinceramente, colocar os pais dele, que na verdade entrou, mas ficou uma coisa tão Hulk, que eu achei que foi uma péssima ideia. Não foi boa com o Hulk, que na verdade foi uma adaptação também de uma revista em quadrinho, não funcionou com o filme do Hulk e, sem dúvida alguma, ficou muito ruim no filme do Homem-Aranha. E entendam quando eu digo que o Homem-Aranha ficou mais ou menos, eu não falo pelos efeitos, eu não falo pelos atores, eu não falo pela visual, eu não falo pela adaptação, eu não falo por nada disso. O filme, ele é literalmente espetacular, ele é o espetacular Homem-Aranha. Mas quando a gente fala de história, aí, infelizmente, eu tenho de dar o meu braço a torcer, por mais fã que eu seja da Marvel. É bem mais ou menos. Aqui eu volto para a parte dos jovens. O Homem-Aranha,
O Homem-Aranha, não, dane-se, eu não vou voltar nada. Pelo menos Incrível, eu esqueci do que é que eu estava falando. Eu falo tanto que às vezes até esqueço o que é que eu falava.